Olá, vamos iniciar o terceiro tópico do nosso curso de capacitação em rede 5G. O tema que vai ser abordado no item 3 refere-se a novas tecnologias e inovação para redes 5G. Especificamente, o tema desta aula será sobre economia digital e modelos de serviços em 5G. Meu nome é Fabrício Braga Soares de Carvalho, sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal da Paraíba e estou à disposição tanto neste tópico quanto nos demais assuntos relacionados a essa certificação, junto com os nossos colegas que compõem a equipe deste projeto. Bom, esse tópico sobre economia digital e modelos de serviços em 5G será dividido em 5 partes. Uma breve introdução na parte 1, a parte 2 abordaremos as etapas de lançamento comercial do 5G no planeta. Em seguida, trataremos dos impactos econômicos do 5G, para focar em alguns benefícios econômicos específicos do 5G em áreas industriais muito relevantes, para finalmente concluirmos e passarmos às próximas etapas do nosso curso. Bom, uma breve introdução sobre o tema relacionado à economia, aos impactos econômicos dos avanços do 5G. As novas tecnologias de comunicações ao longo da evolução humana, sempre levaram a um impacto significativo e contínuo nas sociedades e nas economias. Isso foi observado com a evolução do rádio AM, FM, televisão, comunicações via satélite, fibras óticas e, em seguida, as comunicações celulares. Primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração. E com a quinta geração, com 5G, isso não é diferente. Nas aulas, nos materiais, nos conteúdos que vocês têm acessado, têm estudado, seguramente vocês têm se deparado com muitos temas que destacam a importância do 5G em termos de ser uma tecnologia disruptiva, revolucionária, totalmente inovadora. Então, em aulas anteriores, abordamos que o 5G vai ser sedimentado no fornecimento de altas taxas de transmissão de dados, ou seja, a sigla em inglês para MBB, uma conectividade massiva, a sigla em inglês para MMTC, aliada a uma baixa latência, uma rápida resposta, ou seja, o RLLC. Tudo isso foi tópico de temas anteriores. Então, todos esses avanços possíveis, exemplificados nesta imagem, como cidades inteligentes, transmissão de dados a altíssimas taxas, em gigabytes por segundo, vídeos em alta definição, jogos em tempo real, aplicações de realidade aumentada, automação industrial no ambiente empresarial e industrial, veículos autônomos e em breve independentes, totalmente autônomos efetivamente, monitoramento de sensores, IoT, todas essas aplicações vão trazer e já estão trazendo ganhos significativos no aspecto comercial. Temos trabalhado, temos discutido bastante os aspectos técnicos associados à tecnologia. Só que há vários aspectos econômicos que são muito importantes e que são o verdadeiro motor para esses desenvolvimentos que o 5G tem oferecendo. Para termos uma ideia de como a evolução do 5G tem se dado de maneira rápida, contínua, a expectativa era que em 3 anos o 5G atingisse a marca de 500 milhões de usuários no planeta inteiro. Fazendo uma comparação com o 4G, com o 3G, ou seja, à medida que as tecnologias foram surgindo e avançando, a terceira geração de telefonia celular levou 10 anos para atingir a marca global de 500 milhões de usuários, de 2001 a 2010. Já o 5G, o 4G levou metade desse tempo, levou 5 anos no período de 2009, no seu lançamento, até 2014, para se estabilizar com 500 milhões de usuários, atingir essa marca global de 500 milhões de usuários. E para o 5G, a expectativa era que até o final do ano passado, até o final de 2022, essa marca de 500 milhões de usuários fosse atingida em apenas 3 anos, desde o lançamento das primeiras redes 5G entrarem em operação no mundo.
Isso também é muito evidente na questão do tráfego móvel global, ou seja, o tráfego em exabytes por mês associado às tecnologias móveis, né? Exabytes, isso é 10 elevado a 18, ou seja, 10 elevado a 18 bytes, né? Então está muito acima dos bytes, megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes, enfim, até falamos agora de uma taxa de exabytes por mês. Então, nas previsões, as expectativas é que até 2025 atinjamos um patamar de mais de 160 exabytes por mês de tráfego global somente em redes celulares. Tá? Não apenas de 5G, né? Porque até 2025 não haverá um desligamento total das outras tecnologias, mas a fatia associada ao 5G vem crescendo gradativamente, vai crescer e tem crescido gradativamente, como pode ser observado nessa curva. Em amarelo destacamos as tecnologias, o tráfego de dados das redes de segunda geração, terceira geração e quarta geração, e o 5G que começou a operar efetivamente em 2019 e que vem assumindo aí um papel muito relevante, a tendência a assumir cada vez mais por conta das altas taxas e de todas as características tecnológicas. Em termos de números de usuários móveis por tecnologia, a expectativa é que o mundo chegue a quase 9 bilhões de usuários de telefonia celular até o final do ano de 2025. Isso é uma expectativa, isso foi uma estimativa apresentada em 2020. Em termos de números de usuários específicos da tecnologia de quinta geração, a expectativa é que esse patamar esteja em torno de 2,8 bilhões de usuários no planeta inteiro. Esse número vem crescendo gradativamente à medida que a tecnologia vem avançando. Então, agora já estamos em 2023. As outras tecnologias vão perdendo espaço à medida que o 5G vai se consolidando. Então, é importante destacar que ainda vai ter um peso muito significativo do 4G, primordialmente, mas tem crescido e a perspectiva é de um crescimento significativo, chegando próximo dos 3 bilhões de usuários aí, em pouco mais de 2 anos aí, na janela temporal que foi avaliada nessa estimativa. Em termos do número de dispositivos IoT no planeta, também em número de bilhões, então é importante reforçar que nesse contexto desses 2,8 bilhões de usuários, não estão incluídas as aplicações de IoT, as aplicações de dispositivos de internet das coisas. Esses dispositivos IoT estão em uma outra estimativa, em um outro patamar. Então, o número de dispositivos IoT vem crescendo continuamente ao longo dos anos. Então, a expectativa é que até 2023 esse patamar chegue a 4,4 bilhões de dispositivos IoT em operação no planeta, sem que entrem neste cálculo, nesta contabilidade dos quase 9 bilhões de usuários de tecnologia celular, como no termo inglês ele chama de subscription, ou seja, para indicar que são usuários assinantes, né? Mas a gente sabe que temos os modelos de usuários pré-pagos, enfim, mas essa conta refere-se ao número total de usuários de telefonia celular, sem que contemos o número de dispositivos IoT. Então, esse é o patamar de dispositivos IoT esperados até o final do ano atual, até o final de 2023. Bom, essas estatísticas apresentadas inicialmente lançam luz na importância do impacto econômico do 5G, ou seja, até o momento, nesse curso, temos discutido os avanços tecnológicos, né? Quais são as motivações, os avanços da tecnologia que permitem chegar até esse patamar. E nesse tópico em específico, vamos focar no impacto econômico, impacto social, enfim, que o 5G vai proporcionar e já tem proporcionado no todo o planeta, né? Por exemplo, quantos novos empregos já foram gerados e deverão ser gerados com a consolidação da telefonia de quinta geração?
quantos bilhões, na verdade, quantos trilhões de dólares serão movimentados diretamente e indiretamente por conta do 5G. Quais as áreas de negócios e da indústria que serão mais impactados, terão mais ganhos, mais empregos deverão ser gerados por conta da tecnologia de quinta geração. Então, esses são os pontos que propomos para serem discutidos ao longo dessa aula, desse tópico 3.1 do nosso curso de certificação em rede 5G. Bom, antes de passarmos para a análise específica dos aspectos comerciais, dos valores associados aos ganhos comerciais e econômicos, vamos recapitular brevemente as etapas do lançamento comercial do 5G, porque isso tem a ver diretamente com a estratégia assumida pelas empresas, pelas operadoras de telefonia celular em todo o planeta. Conforme foi apresentado em aulas em tópicos anteriores, o 5G vem sendo desenvolvido pelo 3GPP, o Third Generation Partnership Project. Né? Então, o desenvolvimento do 5G foi pensado em duas arquiteturas, o NSA, do Non-Standalone, e o SA, do Standalone. Né? O modo Non-Standalone permite a operação do 5G a partir de um menor investimento, baseando-se na infraestrutura existente da quarta geração, do Long Term Evolution. Né? Destacando que apenas o AMBB nessa primeira etapa foi suportado, ou seja, apenas a obtenção de taxas elevadas, sem garantir ainda a comunicação massiva, a conexão massiva de dispositivos, nem a baixa latência, né? Que são os tópicos que serão garantidos com o modo standalone nas evoluções do 5G, né? E que para isso é necessário, como foi abordado na aula sobre arquitetura de rede 5G, o modo standalone é necessário para garantir o AMBB, ou seja, altas taxas de dados, a conexão, a baixíssima latência e a conexão massiva de dispositivos. Além, claro, do fatiamento de rede, que vai ficar claro, ou seja, esse avanço tecnológico, como ele é importante na oferta de diferentes serviços, no aspecto econômico, que trataremos na sequência. O 5G começou a partir do release 15 do 3GPP. Então, o release 15, a fase 1, que é a chamada fase 1 do 5G, foi lançado no Non-Standalone New Radio AMBB, ou seja, a nova interface de rádio para taxas elevadas, e o Standalone também para o New Radio do AMBB, conforme abordamos em aulas anteriores, né? Então, isso foi tema dos releases, do release 15, né? E o release 16, ele foi responsável pela implementação não apenas das altas taxas, né, do MBB, mas da baixa latência do RLLC e da comunicação da conexão massiva de dispositivos MMTC. O desenvolvimento até do release 16 foi concluído até o final de 2020, com alguns pequenos atrasos, mas caminhando bem dentro do cronograma específico definido pelo 3GPP, e atualmente estão sendo desenvolvidas outras etapas. Né? Dentro do release 15, apenas destacando a fase 1 do 5G, né? A questão do New Radio, né? Iniciando a perspectiva de conexão de dispositivos IoT, veículos, comunicação veicular, diferentes outros aspectos. Assim como no release 16, nas suas etapas foram implementadas e aí sim foram definidas todas as questões associadas à comunicação massiva, baixa latência, aplicações específicas como comunicações veiculares, Vehicle to Everything, que vai ser tópico das aulas no item 5 do nosso curso. Todos esses aspectos associados à evolução gradativa do 5G que foram discutidos e que ainda serão discutidos ao longo do nosso curso. Bom, o 5G começou a operar inicialmente na China, Coreia do Sul, Japão, União Europeia. Então, essas imagens vão destacando um pouco, reforçando os anos em que essas tecnologias começaram
a ser lançadas, as operadoras associadas em cada país, quais as faixas de operação em que elas operaram nesses países, quais foram as ênfases, os focos, enfim. Então, isso aí vai se. Vamos discutir um pouco sobre isso nessa questão do lançamento comercial. Tá? Então, a China, desde 2017, já estava aí fazendo os testes relativos ao desenvolvimento tecnológico, testes de pequena escala em 2018. Em 2019 começou a etapa de testes em 21 cidades do país, para em seguida passar a etapa pré-comercial, e em 2020 já estava comercialmente sendo oferecido em todo o país o 5G na China. Né? Na Coreia do Sul, testes foram realizados nas bandas C de ondas milimétricas, né, de 2017, outras etapas sendo desenvolvidas ao longo de 2018. Algumas cidades, 11 cidades, começaram a oferta do serviço comercialmente no início de. Aqui estava previsto para 2019. Na Inglaterra, e aí entrando um pouquinho na União Europeia, nos países da Europa, né? A Inglaterra atualmente optou pela saída da União Europeia, mas enfim, dentro do contexto europeu, a Inglaterra também teve um papel relevante, né? Já começou a fazer testes ao final de 2018, etapa pré-comercial em 2019, para o final de 2019 início de 2020 começar a etapa comercial efetiva, né? Tendo uma expectativa de mais de 1.000 sites, mais de 1.000 instalações de 5G ainda no ano de 2020. A Itália também, no final de 2018, já fazia testes sobre o 5G, de operação do 5G em 5 cidades do país. A etapa pré-comercial em 2019, para em 2020 até a etapa comercial. Mesma coisa, um cenário similar na Alemanha. Testes de laboratório em 2017, mais testes em 2018, fora do laboratório, etapa pré-comercial em 2019, para em 2020 passarem a oferta comercial regular no país. Nos Estados Unidos, diferentes operadoras tiveram diferentes estratégias, enfim, mas destacando que vários testes por diferentes operadoras foram realizados em 2017, 2018, ao longo dos anos 2019, testando novas tecnologias associadas com empresas de telefonia celular, empresas de dispositivos eletrônicos, ou seja, de equipamentos eletrônicos associados, até que 2020, a expectativa é que eles estivessem numa etapa mais avançada, e em 2021 é que a consolidação começou a ser feita de maneira mais efetiva, mas os Estados Unidos ainda estão enfrentando alguns percalços específicos no lançamento do 5G em outras áreas, em regiões próximas a aeroportos, por conta de problemas de interferência com os aviões, enfim, isso é tópico para ser discutido em outras aulas, em outros assuntos específicos do nosso curso. O Japão também merece menção, né? Ou seja, em 2018 já estava realizando testes, em 2019 já estava na etapa de pré-comercial, e já estava em 2020, né? A expectativa é que em 2020 já entrasse em etapa plenamente comercial, né? Os Estados Unidos estavam o Japão focava para em 2020, que estava prevista a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que o 5G já estivesse em plena operação até o início dos Jogos Olímpicos. As Olimpíadas foram adiadas para 2021 por conta do surto de Covid, da pandemia global, mas o Japão continuou nesse esforço para ainda em 2020 já ter redes comerciais no seu país. As próximas etapas continuam, ou seja, os outros avanços, os releases, ou seja, estão sendo discutidos no escopo do 3GPP. Então, o release 17 foi congelado, né, usando o termo inglês do freeze, né? Ou seja, as discussões sobre o release 17, os avanços do release 17 foram consolidados até o final de 2022 do ano passado.
As etapas associadas às discussões e implementações do Release 18 continuam ao longo de 2023, com expectativa de discussões até meados de 2024, enquanto as primeiras etapas, os primeiros estudos preliminares, os workshops de conteúdos associados ao que se propõe para o Release 19 estão em andamento no 3GPP. Bom, essa foi a primeira etapa da aula. Em sequência, daremos a continuidade no próximo vídeo falando sobre os impactos econômicos do 5G.